Olá, tudo bom? A nossa caminhada já está chegando ao fim, então cada aula a dificuldade vai aumentando. Mas eu acredito que você já está tirando de letra todas as atividades. E aí, como foi até agora? Tá sendo legal? Tá sendo divertido? Coloque a sua opinião pra gente lá no grupo de canal pra gente sempre estar melhorando. E hoje a nossa aula é uma aula de extrema importância e eu quis trazer para a semana da colorimetria porque foi uma grande dificuldade que eu tive no início, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre raiz manchada de mechas e sobre repigmentação. É normal, às vezes, a gente fazer uma mecha e acaba manchando a raiz da cliente. Seja porque ela se mexe demais, um alumínio caiu, enfim, os motivos podem ser N motivos. Mas a gente sabendo como resolver este problema, ele deixa de ser um desafio e passa a ser uma grande diversão. Então a gente começa a nossa aula de hoje falando como que eu vou conseguir apagar uma mancha de raiz na hora das mechas. Para a gente apagar uma mancha de raiz é muito simples, porque a gente usa a nossa estrela de Oswald ao nosso favor. Então, primeiro de tudo, antes de começar, tá bom? A gente identificou a mancha, certo? Não precisa se desesperar, tá? No lavatório mesmo, depois que você tirou todos os papelotes, tá? Tá agindo um tratamento ali, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma toalha e vai secar só no lugar onde está manchadinho. Tá? Só para remover um pouco aquele excesso de água, para a gente conseguir uma penetração bem interessante. Feito isso, a gente precisa identificar a altura natural do meu cabelo. O cabelo da minha cliente, ele tem uma base natural 5, ele tem uma base natural 6, tá? Então a gente identificando isso, pronto, resolvemos. Basta a gente pegar agora o nosso tonalizante, tá? Na altura de base da nossa cliente e pensar o seguinte: o fundo de clareamento que tem ali, certo? Geralmente ele vai abrir ali por um laranjinha, vermelho, laranja. O que a gente precisa entender? Que para eu ter a neutralização da cor, eu preciso ter as minhas 3 cores primárias. Então, olha só, se a sua mecha, ela abriu ali a sua mecha e ela tá laranja, a gente precisa entender que no laranja nós temos o vermelho e o amarelo. Temos 2 cores primárias, certo? O que está faltando nessas cores primárias para eu ter as 3? Isso mesmo, o azul. Se eu adicionar o azul nesse meu fundo de clareamento, eu já tenho as 3 cores primárias e com isso eu consigo esconder para sempre aquela manchinha. Então vamos lá. Se eu preciso usar o azul para adicionar, para eu ter as minhas 3 cores primárias naquela minha manchinha, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu tonalizante na altura de um 6.0, certo? Mais o meu Mixton azul. Como a gente usa muito pouquinho, tá? Geralmente não dá nem 1 grama de tonalizante, a gente usa só meio centímetrozinho, uma sujeirinha de mix azul, tá bom? Na minha misturinha do tonalizante. Misturo com o oxidante de 5 volumes, ou de 7, né, do Tonapure, e aplico só naquela regiãozinha, tá? Gente, é muito importante que vocês apliquem realmente a cor natural da cliente, tá? Porque se você usar um tom a menos da cor natural da nossa cliente, vocês vão ter uma manchinha escura naquele cabelo. Porque os tonalizantes e colorações da Doha, eles têm 3 vezes mais pigmento. Então, eles são realmente fiéis à cor. Então, mesmo que a cor estiver desbotada, ou então tiver a manchinha, se a raiz natural da minha cliente é um 6, nós precisamos usar o nosso tonalizante 6.0 com o nosso corretor cinza, no caso, se a minha manchinha abrir laranja, certo? Então, toda vez que eu precisar cobrir uma manchinha numa mecha, eu faço isso no lavatório mesmo. Identifico a base da coloração, adiciono o meu corretor que preciso para formar as 3 cores primárias, o meu oxidante de 7 volumes e aplico na região. Pausa de 20 minutinhos. E pronto, gente.
pode enxaguar que aquela mancha não vai mais aparecer na hora das suas mechas. E agora, se a minha cliente já é loira e ela decide escurecer o cabelo, ou então ela decide ir para por exemplo, para um ruivo, um marsala, o que eu vou fazer para não causar transparência aonde eu já tenho as mechas? E é isso que a gente fala no assunto de repigmentação. A repigmentação nada mais é do que eu devolver o fundo de clareamento da cor que eu quero usar. Olha só, não ficou fácil? Então vamos lá. Se a minha cliente tem uma mecha numa altura de um 9, eu tenho o amarelo naquele cabelo, certo? E ela decide que ela quer voltar para o tom natural na altura de um 6.0. Eu preciso, antes de qualquer coisa, antes de aplicar o 6.0, eu preciso entender que para eu ter um 6.0 fiel à da cartela e igual à raiz natural da cabeça dela, eu preciso devolver fundos de clareamento. Então, quanto de fundo de clareamento eu vou devolver? Eu gosto sempre de usar a regra de retrocesso. Como é que funciona essa regra? Eu marco o ponto de partida, que é o meu cabelo já descolorido, né? O cabelo da minha cliente já descolorido, e vou contando quantas casas eu preciso retornar até a altura de tom desejado dessa minha cliente. Então vamos lá. Se a minha cliente está numa altura de 9 e ela quer ir para um 6, eu vou voltar lá então. 9, 8, 7, 6. Eu preciso retroceder 3 casinhas. Essas 3 casinhas é a quantidade de corretor que eu preciso devolver de fundo para o cabelo dessa minha cliente. E aí a gente faz a nossa repigmentação. Guarda esse exemplo que a gente vai usar daqui a pouquinho. Vamos lá. Para a gente repigmentar um cabelo, eu preciso devolver fundos de clareamento. E para eu devolver o fundo de clareamento, eu preciso usar aquela minha regrinha de retrocesso para devolver esse pigmento. Então eu levo a minha cliente para o lavatório, molho o cabelo dela bem molhadinho e agora eu vou devolver o fundo de clareamento que me falta. Então vamos lá. Para eu devolver o fundo de clareamento que me falta, eu já sei que eu preciso voltar 3 casinhas de clareamento, certo? Então agora a gente vai ver qual é o fundo de clareamento que o meu 6 precisa ter para que ele seja um 6.0 fiel à da cartela. Então a gente sabe que o fundo do 6.0 é vermelho-laranja, certo? E eu já conto com um fundo de clareamento amarelo. Então basta eu adicionar 3 centímetros do meu corretor vermelho para que eu forme o meu vermelho-laranja, tá? Por quê? 1,5 centímetro vai se dividir com o fundo amarelo da minha mecha e vai formar o meu laranja. Os outros 1,5 centímetros, eles vão vir formando o vermelho. Então a gente vai ter mais ou menos um cobre nesse cabelo, tá? Mas eu não vou usar nenhum oxidante para eu devolver esse fundo de clareamento. Por quê? Porque eu não quero que esse fundo de clareamento ele fixe no meu córtex. Tá? Essa repigmentação que a gente faz é só para ter um ponto de start da nossa coloração. Eu não preciso que esses pigmentos que eu adicionar, eles fixem no córtex, tá? Então, por isso que eu vou misturar os meus 3,5 centímetros com uma máscara hidratante branca ou até mesmo água, tá? Para que ele só fique exposto na parte mais superficial do meu cabelo. Então, vamos lá. Levo a minha cliente para o lavatório, umedeço esse cabelo, tá? Lavo bem, deixo ele bem molhadinho e vou aplicar esses meus 3 centímetros de pigmento nesse cabelo da minha cliente ainda molhado, tá bom? Apliquei no cabelo dela, todo ele, eu posso fazer o quê? Divido em mechinhas, aplico, enluvo, passo um pente para ficar bem distribuído, tá bom? Feito isso, eu dou uma pausa de 15 minutos. Pausou de 15 minutos, enxágua esse cabelo, sem shampoo, sem nada. Enxágua esse cabelo e seca 100%. Você vai notar que vai sobrar apenas o fundo de clareamento daquele cabelo. Então o cabelo que era loiro já se transformou num fundo de clareamento de um 6. Então ele vai estar bem acobreado, tá? Não se desespere. É isso que a gente precisa para devolver um 6.0 inteirinho no cabelo da sua cliente.
Assim que o cabelo estiver 100% seco, agora nós vamos usar as nossas colorações para devolver a cor base dessa cliente. Então o que a gente usa agora? A cor que eu quero, mais os meus corretores de neutralização de fundo de clareamento. Porque sim, toda a cor aplicada no cabelo vai me revelar um fundo de clareamento. A mesma coisa se aplica numa repigmentação. Então, se eu for usar o meu 6.0, eu vou pegar lá o meu 6.0, mais os meus corretores para neutralizar o fundo de clareamento do meu 6.0. Misturo tudo na cumbuca, oxidante de 10 volumes, tá bom? E aplico, começando das pontas para a raiz. Aí sim, pausa de 45 a 50 minutos, dependendo da estrutura do cabelo da minha cliente, e pronto. Posso secar esse cabelo e escovar, que a sua cliente vai estar com cabelo natural 6.0, de raiz às pontas, como se nunca tivesse feito mechas. E aí, ficou alguma dúvida? Se ficou alguma dúvida, por favor, entre no nosso canal de chat do Telegram, exponha a sua dúvida para toda a equipe, porque a sua dúvida é de extrema importância para o crescimento da nossa equipe. Vamos então para o exercício proposto da semana. O exercício da semana ele é muito simples, gente. Vocês vão pegar uma mechinha de teste já clareada em qualquer altura de tom, tá? Dê preferência para os tons mais claros, com fundo 9 e 10. Vocês vão devolver, tá bom? A cor 6.0 para uma mecha e a cor 5.0 para outra mecha. E aí, você topa o desafio? Não esqueça de compartilhar os resultados dessa tarefinha com toda a equipe. Um grande beijo e até a próxima!